A eletrônica digital é a eletrônica que vai ser responsável por fazer a gestão do funcionamento das diversas placas eletrônicas que usamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, essa aqui é uma central de ar-condicionado, a placa de uma central de ar-condicionado. Para o ar-condicionado funcionar, ele tem que ter uma eletrônica na placa controladora que seja responsável por tomar todas as decisões e controles que terão que ser feitos no ar-condicionado no decorrer do tempo. E quem é o cara eletrônico, quem é o componente eletrônico que faz isso no decorrer do tempo? São os microcontroladores. Então, quando você pega uma placa e vê um circuito integrado com múltiplos terminais, tipicamente um quad-line SMD, o que é um quad-line SMD? É quando ele tem múltiplos terminais dos 4 lados. Então aqui você pode ter um exemplo aí de microcontrolador, tá? E aí nas placas você pode ter mais de um microcontrolador também, tá bom? É claro que como que eu vou saber se esse cara é um microcontrolador ou não? Vou pegar o código dele, vou digitar no Google, vou buscar o datasheet dele. Mas o que acontece? Esse microcontrolador, todo o seu princípio eletrônico de funcionamento, tem a eletrônica digital para que ele funcione com sucesso. O que acontece? Os microcontroladores que fazem a gestão das placas eletrônicas, eles têm a eletrônica digital toda embutida nele. Memórias, CPU, e nas memórias a gente pode falar da flash, da RAM, da EEPROM, e a CPU, que vai fazer todo o processamento, a unidade interna de operações lógicas matemáticas, também chamado de ULA, né? E tudo aquilo que ele vai usar para poder tomar suas decisões, e a partir da lógica que você vai desenvolver na IDE do Arduino ou de outros fabricantes que vão produzir outros microcontroladores, toda a lógica desenvolvida ela vai ter o princípio digital. E aí, quando esse microcontrolador ele tem que, por exemplo, ler um sensor, seja ele qual for, seja um capacitivo, indutivo, magnético, óptico, quando ele tiver que ler um botão, quando ele tiver que ler um fim de curso, quando ele tiver que ler tudo e qualquer coisa, inclusive um sinal analógico, ele vai ter que ser convertido em digital, para que ele possa entender esse tipo de informação no decorrer do tempo, tá? E esse cara, a eletrônica digital, é a eletrônica que ela é baseada em componentes, sistemas, em integrações que vão fazer toda a gestão do funcionamento de qualquer placa eletrônica. E sem ela, basicamente, tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia dificilmente iria sobreviver, porque toda a inteligência eletrônica é baseada em eletrônica digital. Todo o processamento que está em tudo aquilo que a gente usa no nosso dia a dia é baseado em eletrônica digital. Então, por exemplo, como que eu sei se a eletrônica digital ela está no equipamento ou não? É só você olhar para ele e falar, isso aqui tem uma inteligência eletrônica, uma gestão, uma interação com o usuário, faz um processamento? Faz, então tem eletrônica digital aqui. Aí você olha, por exemplo, para uma impressora. A impressora tem que ter uma eletrônica digital? Com certeza, porque ela vai se comunicar com o seu computador, ou com um cabo, ou via Wi-Fi Direct. Ela vai ter que receber os dados dos arquivos, vai ter que fazer o seu processamento, vai ter que imprimir aquilo lá para você. Pô, então tem eletrônica digital. Aí você olha, por exemplo, numa estação de solda. Tem uma estação de solda Yachum aqui do meu lado, tem uma eletrônica digital aqui? Se tem uma gestão eletrônica do controle da temperatura para mais, para menos, da vazão do ar, que vai ali para sua estação de ar quente, para mais, para menos. Se você tem um controle ali, que se você deixar o ferro dessoldar muito tempo no suporte, ele diminui a temperatura dele automaticamente para prolongar a vida útil no decorrer do tempo. E aí, fez tudo isso sozinho, alguma eletrônica de gestão de funcionamento está sendo aplicada para nós de forma inevitável. E aí, quem faz isso é a eletrônica digital, que é baseada no funcionamento dos microcontroladores, e os microcontroladores são baseados nos funcionamentos do quê? Das portas lógicas, dos flip-flops, dos circuitos combinacionais, sequenciais, memórias, tudo isso e muito mais. E aí, a moral da história é assim, que quando você olhar para tudo que está ao redor de você, por exemplo, tem uma câmera digital aqui, tem lá uma geladeira, tem um micro-ondas, tem uma máquina de lavar, tudo tem uma gestão de funcionamento, e tudo que tem gestão de funcionamento é digital. O fato é o seguinte, que eletrônica digital ainda vale a pena aprender? Mediante tudo isso que eu falei, se você não aprende eletrônica digital, você automaticamente vai ficar sem ter o conhecimento de como as placas funcionam, ou do que faz, qual é o enigma, a magia que faz as placas funcionarem com sucesso.
Por que eu aperto um botão do meu controle remoto e a placa lá que controla o meu portão está funcionando? Quem faz o controle da placa? Se você não aprender eletrônica digital, fica difícil começar a entender isso aí. Por que quando eu aperto o botão Learn lá da placa do nosso querido, da nossa central de portão, liga um LED somente depois que eu apertei o botão? E como que ele consegue memorizar o controle? Como é que ele consegue fazer tudo isso? Se eu tenho, por exemplo, um osciloscópio, uma fonte, se eu tenho qualquer coisa eletrônica na minha casa, como que ela sabe, quando eu apertei um botão, o que ela tem que fazer? Tudo isso é o princípio do processamento, da tomada de decisão. E toda tomada de decisão é baseada em eletrônica digital. 0 e 1. E tudo que não for 0 e 1 tem que ser convertido em 0 e 1 para que possa ser controlado. E tudo aquilo que não será 0 e 1 lá na frente terá que ser transformado de digital para analógico, que também é tema dessa Masterclass show de bola, incrível e sensacional. Então, grava isso que eu estou te falando. Quando você aprende eletrônica digital, você está adquirindo o poder, a magia, o conhecimento, a liberdade de poder entender como os cérebros eletrônicos de tudo aquilo que está ao seu redor vão funcionar. E mais do que isso, o que ele precisa para funcionar. Quais são as suas principais características de trabalho no decorrer do tempo? Quais são os requisitos mínimos eletrônicos para que ele possa operar? Como que eu gravo um programa dentro de um microcontrolador, dentro de um chip, para ele fazer o que eu quiser? Como programar? E aí, por que ele não está funcionando? Como que eu posso detectar defeitos numa placa a partir do conhecimento da eletrônica digital? Você consegue medir níveis zeros, nível 1. Você pode pegar o seu osciloscópio, pode colocar lá. Ponta de prova, ver lá uma onda quadrada, ou algo muito parecido disso. Ou se não, você, por exemplo, olha em fontes de alimentação chaveada. E as fontes de alimentação chaveada, que são aquelas que a maioria dos equipamentos hoje vem com ela, que muitas vezes são bivolt e tal, tem lá um circuito interno dela, um trecho chamado de circuito de chaveamento. E o chaveamento, quando a gente fala de chaveamento, o que é? Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Agora, o liga e desliga na fonte chaveada está sendo feito por quem? Por um circuito de chaveamento que está ligando e desligando um transformador Chopper que vai induzir mais ou menos tensão no secundário a partir da largura do pulso digital chamado de PWM. Professor Rodolfo, quer dizer então que a eletrônica digital está em todas as fontes de alimentação chaveadas? A chance é muito grande. É praticamente inevitável você ter um sinal digital dentro de uma fonte de alimentação. Professor Rodolfo, quer dizer então que se eu não entender o princípio da eletrônica digital, eu vou ter problemas também para entender como que as fontes de alimentação chaveada funcionam? A resposta é sim. Porque esse princípio também está lá. Então, o digital, o princípio 0 e 1, o princípio do chaveamento, do processamento da inteligência eletrônica, está em tudo que está ao nosso redor. Então, quando você não aprende a eletrônica digital, você vai ter déficit incrível para poder entender como essas coisas funcionam. Então, quando muita gente fala assim, professor Rodolfo, a eletrônica digital é negócio de porta-lógica, é 1970, 1960. Isso daí é arcaico, isso aí eu só via na revistinha, isso não usa nunca mais. Ô filho de Deus, criatura divina. Pelo amor de Deus. Todo o princípio da eletrônica digital, que é a base do conhecimento, para que todo o processamento venha acontecendo no decorrer do tempo dentro dos microcontroladores, está dentro dele. E como que eu provo isso daí para você, tá bom? Basta você pesquisar, por exemplo, um datasheet de um microcontrolador. Por exemplo, lá. Você tem lá um microcontrolador bem simples, tá? Um PIC 18F 4550. E aí, que sinal que tem aqui? Oscilador 0101, eletrônica digital, massa, tá? Mas ainda nem aí que eu quero chegar, é aqui, ó. Para que o datasheet explique para você como que ele vai trabalhar, por exemplo, lá no reset do circuito eletrônico interno de processamento, o que tem aqui, ó? Uma porta lógica OU. O que tem aqui? Uma porta lógica E. O que tem aqui? Uma porta lógica não OU. O que tem aqui? Uma porta lógica inversora Schmitt Trigger. O que tem aqui? Um flip-flop RS. Tá bom? O que tem aqui? Uma porta lógica OU com inversor na entrada. O que tem aqui? Uma porta lógica E. E toda aquela eletrônica analógica que você olhava e falava assim, isso aqui eu não vou usar para nada. E o professor Rodolfo, no módulo 2 do curso de eletrônica digital e eletrônica para iniciantes, e Arduino para iniciantes, só me enrolou lá,
ficou falando lá de 0 e 1, que a porta lógica OU só sai 1 se tiver qualquer entrada acionada, e a porta lógica E só sai 1 aqui para resetar, por exemplo, se todas as entradas tiverem. Isso daí eu não vou usar nunca. Você está enganado, filho de Deus. Por quê? Porque todos os blocos internos dos microcontroladores e seu funcionamento têm a sua explicação nos datasheets através da eletrônica digital, do funcionamento lógico digital. E quanto mais você navegar aqui, mais 0 e 1 você vai ver, mais portas lógicas você vai ver, mais memória, mais condição de explicação. E aí a viagem aqui, o aprendizado é simplesmente incrível, magnífico e espetacular. Só que você tem que aprender a base da eletrônica digital, que é através das portas lógicas, circuitos combinacionais, sequenciais, e tudo isso aqui integrado, desde o mais simples ao mais avançado, vai agregar um valor imenso para que você possa desbravar e entender definitivamente como o cérebro eletrônico de tudo funciona. E como o nosso querido amigo Vieira Silva falou, não é magia, é tecnologia. Tá bom? Então, o que você perde se você não aprender eletrônica digital partindo do zero? Tudo isso. Você praticamente, digo mais. Se você não aprende eletrônica digital no decorrer do tempo, você tem praticamente um coma eletrônico de aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? O que é um coma? Geralmente, quando uma pessoa entra em coma, quer dizer que o cérebro dela está com problema para que possa voltar a funcionar para poder fazer a gestão de todo o nosso corpo humano. Quando você não aprende a eletrônica digital no mundo da eletrônica, você está basicamente assim, aprendendo toda a parte, fazendo uma analogia do corpo humano com a placa, você está aprendendo toda a parte do corpo humano menos o quê? Cabeça. Que é responsável por tomar todas as decisões de como toda a placa vai funcionar. Então isso é grave. Porque você está perdendo muito conhecimento e muitas oportunidades ou de desenvolver projetos eletrônicos ou de entender como as placas eletrônicas funcionam para poder fazer manutenções eletrônicas em cima delas no decorrer do tempo. E aí? Será que é válido ainda aprender eletrônica digital? A resposta é com certeza. E até quando a eletrônica digital vai ser usada? Basicamente, até ao meu ver, infinitamente. Porque cada vez mais as coisas estão ficando tecnológicas. Cada vez mais você interage com as coisas. Cada vez mais novos produtos e sistemas eletrônicos vão sendo desenvolvidos. Cada vez mais tudo aquilo que não tinha eletrônica acaba tendo. Algo que muitas coisas que você nunca imaginou que a eletrônica está inserida agora estão. E aí? Como é que você vai fugir da eletrônica digital, então? Ou para fazer manutenção ou para aprender a desenvolver? A resposta é que não tem volta. Sem eletrônica digital, vai ter problema de evolução profissional. Então, dica do professor Rodolfo. Se você ainda não chegou na eletrônica digital, uma hora se preocupe com isso. Você vai precisar disso. E isso vai ser crucial para determinar o quão faixa preta você vai ser no decorrer do tempo. E quem não tiver esse conhecimento vai ter sérios problemas de aprendizagem, evolução e adaptação ao mercado de trabalho. Porque se cada vez mais está sendo usada a eletrônica digital em tudo, e você não aprende, não busca esse tipo de conhecimento, como é que você vai se atualizar para poder estar pronto para o mercado te absorver? Ou para você ter mais oportunidades no decorrer do tempo? Você está praticamente falando assim, que aquilo não é para você. Se não é para você, você não é para o mercado. Isso é grave. Então, pessoal, se eu fosse vocês, eu faria a seguinte decisão. Tomaria a seguinte decisão. Vamos aprender eletrônica digital do zero? Bora. E o caminho é longo. Mas o caminho, você só chega ao final se você der o primeiro passo, que é começar a aprender esse nicho da eletrônica tão importante, incrível, maravilhoso e espetacular. Tá bom? E para você começar a aprender eletrônica do absoluto zero, aqui o professor Rodolfo recomenda que você faça, vai lá e acesse o nosso querido cursoseletronicafácil.com.br, o nosso site, onde você vai poder baixar um e-book de mais de 270 páginas sobre o fantástico mundo eletrônico para você aprender tudo do absoluto zero, desbravar, aprender, evoluir, crescer. E aí com esse e-book gratuitamente você pode imprimir, pode estudar, pode materializar demais o conhecimento, desbravar partindo do zero, e se quiser fazer um curso completo conosco, vem para cima,
vem para a família Eletrônica Fácil, que temos um curso aqui incrível, show de bola, para você buscar a faixa preta com a gente. Não sozinho, mas acompanhado pela família Eletrônica Fácil, e com isso, gradativamente realizar todos os seus sonhos no fantástico mundo da eletrônica a partir do zero. Tá bom? E não tem só o curso de eletrônica fácil também, tem o curso de eletrônica digital e Arduino para iniciantes, que tem muita gente já fazendo, evoluindo e crescendo de forma show de bola, tá bom? Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, deixa o seu like, a sua inscrição no canal e vamos pra cima. Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e até mais!